E aí galera, tudo certo? Bom pessoal, vamos se adaptar a essa rotina EAD, né? Então eu trouxe aí para vocês hoje uma correção daquelas atividades do SAS que eu solicitei para vocês fazerem como tarefa de casa, né? Então vocês podem acompanhar aqui, eu tô com o livro aberto, né? Então vamos começar essa correção aí pra gente ficar a par dos conteúdos e dar uma revisada em tudo que a gente estudou, né? Bom, pessoal, a primeira questão ela é uma questão super simples, né? Uma questão de verdadeiro e falso, né? Em que ela vai retomar algum daqueles conteúdos que a gente trabalhou a respeito da origem do ser humano, né? Daquelas duas explicações que a gente tem para a origem do ser humano, tanto o criacionismo, a vertente religiosa, e o evolucionismo, a vertente científica, né? Então vamos lá. A letra A diz assim para vocês: a teoria da evolução das espécies por seleção natural de Charles Darwin afirma que todos os seres vivos tiveram, em um passado remoto, um ancestral em comum. Tranquilo, verdadeiro essa aí, né? Até lembram daquela árvore que a gente fez lá no pátio, que a gente pendurou as plaquinhas, né? Tínhamos o mesmo ancestral em comum, aquele nomezinho bonito, Chalanthropus tiadensis, e deste ancestral em comum, então, nós tínhamos os chimpanzés, nós tínhamos o gênero Homo, o gênero Australopithecus e alguns outros gêneros da nossa espécie. Então, tá certo, temos um ancestral em comum para o Darwin. Letra B. Para o Darwin, a evolução explica o surgimento de todos os seres vivos do planeta, exceto dos humanos, pois esses tenham sido criados exatamente como são por um ser divino. Bom, galera, essa aí eu acho que ela não tá muito certa não, né? Porque se vocês se lembrarem o que a gente estudou, essa parte aqui, ó, de um ser divino, isso aí é criacionismo, né? Então a justificativa porque essa estaria errada é que para o Darwin não foram criados por um ser divino, eles foram evoluindo a partir de um ancestral em comum com os macacos, tá? Bom, a letra C. O livro A Origem das Espécies causou muita polêmica no meio científico e religioso da época, devido às crenças de que o homem não poderia ter parentesco com os outros animais. Tá certo também. Quando Darwin publica A Origem das Espécies, ele é duramente atacado por todas as correntes religiosas da época, porque para a época se tinha um pensamento muito religioso. Então tu vir lá com uma história de que o homem ele descende de um ancestral em comum com os macacos é extremamente complicado. Tanto é que o Darwin ele vai ter várias charges dele com o rosto do Darwin, o corpo de um macaco, então vão zombar muito do cara na época, tá? Então a ordem dessa questão, verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok? Vamos lá. Número 2. A número 2, pessoal, vocês vão ter que se lembrar aí daquela musiquinha lá que eu falei que ia ficar chiclete que vocês iam decorar, tá? Com os períodos da pré-história, lembram? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, né? Os três períodos que a gente tem aí na pré-história. Bom, ele tem um trechinho aí, né, extraído da internet, do site Sua Pesquisa, a respeito da pré-história. Ele pede a qual período da história esse trechinho que está acima vai se referir. Então, se a gente for analisar, galera, se a gente for pegar algumas características aqui, vamos até sublinhá-las. Então, olha só. Ele diz aqui, ó. Desta forma, o ser humano tinha uma vida nômade. Vivia de caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usava instrumentos de pedra e de ossos. Tudo isso aqui, galera, ele caracteriza um período muito específico da nossa história. É aquele primeiro período da pré-história lá, que a gente vai chamar de Paleolítico, né? Ou Idade da Pedra Lascada, certo? Vida nômade, caçadores-coletores, os primeiros instrumentos de pedra lascada. Este é o primeiro período da pré-história. Bom, vamos seguir, deixa eu só apagar aqui. Beleza. Erro, vamos lá. A questão número 3, pessoal, também tem um outro trechinho, só que agora ele vai pedir de novo a qual período aquele trechinho se remete, né? Então vamos ver aqui o que nós temos. Nesse trecho aqui, galera, ele vai dizer assim para vocês, ó, vamos destacar de novo aí algumas partezinhas. Olha só. O cultivo de plantas e a domesticação de animais. Já matei qual é a questão que ele está se referindo. Vamos voltar aqui para cima. A gente vai ver que aqui em cima ele vai dar assim para nós, ó. O texto faz referência à passagem
do período neolítico para o paleolítico com o controle do fogo? Não, senão nós estaríamos invertendo a ordem. A arte rupestre com pinturas de centenas de castas de animais? Não fala nada de arte rupestre no texto. A revolução neolítica na passagem do período paleolítico para o neolítico? Essa aí é a resposta, né? Lembra que a agricultura ela foi o grande ponto nesse período. Nós vamos ter lá o paleolítico, caçadores-coletores, e a hora que o ser humano descobre a agricultura, que ele começa a domesticar e a fazer o uso de sementes, de germinação, a gente vai ter então a chamada Revolução Neolítica. Então a alternativa correta é a alternativa C, tá, pessoal? Que é a alternativa que vai marcar esse momento. Tranquilo até aqui? Bom, vamos lá. Questão 4, pessoal. A questão 4, vamos mudar aqui de lado. Ele vai falar a respeito da Revolução Neolítica, né? E ele vai pedir para vocês quais dessas alternativas ali, quais dessas frases são verdadeiras, né? Quais estão corretas. Então vamos ver. Na primeira, ele diz assim: nas primeiras cidades já ocorria um processo de estratificação social, no qual alguns grupos se tornavam mais importantes que os outros. Correto. Quando tu tem o surgimento de uma cidade, tu vai ter naquela cidade pessoas que vão se destacar, sejam elas por terem poder econômico, poder militar ou mesmo poder religioso. Então nós vamos ter a divisão dessa sociedade em camadas, ela vai ser estratificada, ou a gente chama de estamentos também. Então essa está correta. Número 2. Com o surgimento das primeiras cidades, houve também a invenção do dinheiro, de modo a facilitar a troca de mercadorias entre diferentes grupos. Não, galera, o dinheiro vai, dinheiro vai demorar muito tempo para surgir, tá? Ali nós vamos ter um processo de troca. Eu tenho milho, eu vou trocar por feijão. Eu tenho algodão, eu vou trocar por carne. Então vai ser um processo que a gente conhece como escambo nesses primeiros anos do ser humano, tá? E a número 3, o desenvolvimento das primeiras cidades provocou grandes transformações sociais, que possibilitaram inclusive o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas em diferentes regiões do planeta. Correto também. Nesse momento ali na Revolução Neolítica, da passagem do Paleolítico para o Neolítico, a gente vai ter o surgimento das primeiras cidades humanas. Então nós vamos ter Ur na Mesopotâmia, nós vamos ter a civilização egípcia, nós vamos ter os hebreus, os persas, os fenícios, tudo civilizações que a gente vai estudar ainda, tá, pessoal? Então a alternativa correta nessa questão é a alternativa E. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. A questão número 5 é uma questão muito de opinião de vocês, tá, pessoal? Que ele vai pedir para vocês compararem as nossas cidades atuais com aquelas primeiras cidades que surgiram. Então a resposta é muito pessoal e na volta às aulas a gente confere, tá? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Qualquer dúvida vocês vão pedindo. Abração e nos vemos por aí.